Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenho. Hoje eu vou mostrar para vocês que nós vamos aproveitar para fazer igual nós fizemos na aula passada. Nós fizemos o básico de desenho de um carro e hoje nós vamos continuar, só que agora vamos aproveitar para colocar as tecnologias mais atuais e as iniciantes, tá certo? Então vamos ver como é que a gente pode desenhar com facilidade usando formas geométricas e transportando medidas para desenhar carros e qualquer outra coisa. Vamos ao desenho. Então vamos iniciar a construção do nosso carro de corrida. Começamos com a linha de terra. Traçado básico, né? Soltando a mão, fraquinho, só para que você enxergue. Vamos determinar aqui uma margem de um lado. Deste lado, nós vamos reservar um pouco mais de espaço para a construção do detalhe, que talvez tenhamos que fazer aqui o aerofólio, né? Então ocupa um pouco mais de espaço. Então, a gente entra um pouquinho, isso para facilitar o traçado e as medidas de proporção. Agora sim, nesse espaço, daqui até aqui, nós vamos dividir ao meio, tá certo? Aqui, ó. Depois, o que sobrou de cada lado, vamos dividir em 3 partes aproximadamente iguais. Então vamos traçar aqui e aqui, ó, 1, 2, 3. A mesma coisa do outro lado. Então dividimos aqui em 3 partes, tá certo? E aí, ó, marcou e marcou. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, ok? Aqui está um pouquinho menos, a gente pode aumentar um pouquinho para ficar mais próximo das medidas de proporção, ok? Muito bom. Agora, nessa primeira, reserva essa primeira parte, esse primeiro espaço, e nesse daqui, ó, é um quadrado, tá certo? Que ele se prolonga, ele vem, e aqui nesse último nós vamos dividir aqui ao meio e ao meio para fazer um quadrado como um ponto de central, essa linha aqui. Então vamos traçar aqui o quadrado. Por que a gente está fazendo um quadrado? Para que nós possamos desenhar o pneu do nosso carro sem ficar muito fora, sem ficar muito ovalado desse jeito ou ovalado desse jeito. O quadrado ajuda, que é mais fácil de fazer, né? Ajuda a encontrar, olha aí, ó, uma proporção melhor para o nosso pneu, nosso círculo. Então um aqui e do outro lado, neste espaço, outro círculo. Aproveitamos então já para traçar aqui a outra parte do pneu, né? Porque aí já reserva aqui, ó, e o eixo. Essa aqui é a parte da borracha, né? Aqui a mesma coisa, a gente já faz onde segura, né? E aqui o eixo. Muito bom. Então o pneu nós já colocamos no nosso carro. O pneu já está aí. Essa é a proporção que nós fizemos. Agora vamos continuar. Por ser um carro de corrida, ele precisa ficar bem baixinho, então ele quase encosta na linha, né, de terra. Então vamos tirar um pouquinho só daqui, ó, né, o eixo, um pouco mais aqui nesse limite, e aqui, ó, bem rente, ó, bem rente, nós estamos fazendo o assoalho, né, a parte de baixo aqui do carro, ok? É essa parte aqui. Agora nós vamos para a parte de cima. Então aqui é o cockpit. Desse limite que nós colocamos o espaço de um módulo, que é da medida de uma roda, nós vamos imaginar essa medida e transportar essa medida para cá. Então essa medida que está aqui a gente transporta para cá para poder traçar aqui em cima, ó, esse ponto. E aí é só pronto. Aqui vai representar o vidro, né? O espelhozinho aqui do nosso carro. Depois a gente volta, né?
E nesse ponto, no outro ponto, nós vamos traçar mais uma linha e nós vamos pegar metade, tá certo? Ou daqui a aqui ou metade do pneu, dá na mesma, tá? Metade e transporta para cima, vai ficar um pouco mais alto que esse. Transporta para a gente poder unir esses dois pontos, daqui a aqui, ó. Então aqui já uniu. E essa parte vai ficar então no meio aqui, ó. Essa é a parte onde o piloto vai, por onde ele vai entrar, vai ficar, ok? Oh, muito bom. Aí à frente, nós vamos imaginar o pneu, vamos dar uma margem aqui, né, limite, e vamos traçar aqui, ó, simples, até onde está o limite do pneu, divide em 3. Aqui é a parte da frente do nosso carro, que pode ter até marca de patrocinador, né, e tudo mais. E aí agora vem para o aerofólio. O aerofólio, a largura máxima, vamos imaginar essa largura do pneu e transportar para cá, ó. Essa medida, né, de largura a gente transporta e usando a altura é o limite. Da mesma forma, nós vamos usar o limite do meio do pneu aqui, ó, para dar a dimensão do que é, ó, essa parte que vai ficar para o aerofólio. Então ele vem e aí ele vai parar aqui, porque ele vai prender aqui nessa parte do carro que fica no meio das rodas, né? Essa parte aqui, ó. Aqui também é um outro espaço que você pode pôr patrocínio ou até mesmo o número que você vai usar do seu carro. Vamos imaginar que você está aqui, ó, com o seu número, ok? No meio onde está onde o piloto fica, traçamos o limite e determinamos. Aliás, antes vamos reforçar essa parte do assoalho do carro, traçando mais uma linha aqui, ó. Aí é desse meio a gente traça uma linha que vem até o limite, para lá e para cá. Essa parte aqui, ó, se fosse visto de cima, é uma parte que avança mais do carro, ok? É isso que você vai fazer, ó. Esse é o limite. Às vezes tem essa carenagem que sai, que ela é solta aqui, ó. Tá? Então aí você vai ter um limite, né, entre uma parte para cá e uma parte para cá que ele divide. O traçado básico para você fazer o seu carro de Fórmula 1 está pronto. É isso aí. Agora vamos imaginar que a gente limpou todo o traçado do lápis e agora vamos fazer apenas aquilo que corresponde ao verdadeiro desenho do lápis. Então é isso do carro. Então vamos lá. As rodas. Então vamos traçar. Aqui vai. E aqui vai. Então aqui nós temos a parte de baixo, a frente. Aqui é a parte da frente, certo? E aqui pode até, se quiser, deixar aqui, ó, como se fosse o retrovisor. Vem, aqui é onde, né, estaria aí esse limite. Aqui é uma parte abauladinha do carro. E aqui nós vamos fechar, ok? Essa parte aqui a gente faz ela bem fininha, né? É como se fosse uma parte que abre para soltar partes móveis do carro. Continuando aqui, nós vamos ter então o assoalho. Reforço aqui, ó, essa parte que vem. Logo em seguida vamos para este outro pneu traseiro. Aqui está o eixo e aí, ó,
Prontíssimo, seu carro já está perfeito para um passeio. É só, vamos dar uma escurecida aqui no pneu, aumenta um pouco a textura, aumenta o peso do traçado. E aí vamos para a parte final do desenho do seu carro de Fórmula 1. Essa marcação que nós estamos fazendo mais forte, ela já permite, né, que a gente enxergue só o que é o desenho propriamente dito, né, e toda aquela linha que nós fizemos a lápis, as linhas que foram usadas como guias para que a gente encontrasse a proporção do carro, né, vão desaparecendo praticamente. Elas estão aí, claro, mas a partir do momento que a gente reforça demais esse outro lado, ela fica praticamente invisível, né? Sei que elas estão aqui, mas a gente chega mais o ponto principal. E aqui estaria o chão, né, do nosso veículo de Fórmula 1. Aqui está mais um trabalho fácil para você construir de uma maneira bem tranquila, bem à vontade. Vamos aproveitar que nós estamos desenhando o carro e nós vimos aqui um que tem uma tecnologia bem mais moderna, é um carro mais moderno, certo? Apesar de ser antes dos anos 2000, mas é moderno. Agora vamos comparar como foram aqueles primeiros carros quando a indústria estava em seu início. Então, vamos aproveitar para usar esse espaço aqui, ó. E aí nós temos aqui, vamos imaginar um quadrado, né? Eu vou diminuir um pouquinho porque ele vai ser mais alto. Então vamos fazer o seguinte: aqui nós temos a medida, né, o espaço do carro, e aí vamos dividir em 4 partes. Essa parte, né, em cima, para que a gente possa marcar um quadrado e aqui desenhar a roda do nosso carro, que antigamente elas eram fininhas. Aproveite para fazer essa percepção, para a gente descobrir o que foi modificado, o que mudou. E o espaço entre uma roda e outra, olha só, a gente vai dividir aqui ao meio, né, que nesse espaço aqui é onde está o eixo deste veículo de 1900 e alguma coisa. 1907, por aí, bem no início da indústria automobilística. E aí nós vamos colocar o eixo aqui, o outro eixo aqui, que eles vão estar ligados, né? Olha aí, parece até uma rodinha de carroça. Mas para a época era um avanço enorme na sua tecnologia. Ao contrário desse que nós fizemos, o eixo, a parte do assoalho, já fica aqui em cima, já é alta. Não é? É bem alta. E aí nós vamos aproveitar esse alto e aqui em cima, ó, já vai ter uma separação no meio aqui, ó, uma separação, tá bom? E dessa separação nós vamos colocar o limite máximo do carro. Imagina o eixo e um pouco mais ou seja, em cima dessa parte do eixo, na parte externa, na parte esquerda, a gente levanta para construir a parte onde vai o motor. Então, essa altura, vamos imaginar metade disso. Essa altura aqui, ó, essa medida aqui corresponderia a essa que nós estamos marcando, que seria a altura do carro. Essa altura do limite do carro a gente aproveita já para traçar, que esse é o limite também, né? O paralama. Então o paralama vem fazendo uma curva aqui, ó, e depois vem reto. Curva e depois vem reto aqui. Esse é o paralama do nosso carro. Na frente também tem um paralama. E aí nós vamos colocar ele na metade aqui e vamos colocar também no limite, mais próximo aqui da altura. Então a gente vem e traça para fazer este paralama, que faz uma curva aqui depois.
Feito esse limite, aqui vamos colocar como se fosse até uma lanterninha aí. Então nós temos esse limite. Eu vou fortalecer essa roda, que pode ser que esteja muito fraquinha, difícil de enxergar. Então olha ela aqui, a outra aqui mais forte. Muito bom. A partir do momento que nós marcamos esses pontos, aqui seria o limite do, né? E aqui a gente pode até colocar como se fosse uma, vamos imaginar que aqui tem uma buzina aqui, ó, aquelas buzinas fom, apertando aqui. E deste ponto, né, até o eixo, vamos traçar um quadrado, um quadradão daqui, ó, que é a parte aonde as pessoas vão, certo? Então, dentro desse espaço, nós vamos ter aqui um limite, vamos dar uma margenzinha no nosso quadrado e dividir ele aqui, ó, uma parte janela, aqui, ó, janela, e esse quadrado aqui, ó, faz parte da janela desse nosso carro. Ele costumava fazer uma arredondadinha assim, ó. E depois desce, né, para porque aqui continua a parte da porta, né? Isso aqui vai abrir, isso aqui tudo aqui, ó. E aqui a janela. E aí tem mais umas decoraçõezinhas. Essa parte aqui a gente também aproveita para utilizar o design. E tem uma coberturazinha, ó. Esta seria a tecnologia da época em que o carro estava se desenvolvendo. Vamos agora só riscar o que faz parte da construção propriamente dita do desenho. Olha aqui, ó, o pneu fininho. Aqui está. E aí vamos entrar com o paralama, o outro paralama, a parte de baixo do carro, no assoalho aqui, ó. Aqui a buzina, né? Em alguns casos a gente até pode fazer aqui a parte de refrigeração do carro. E aí nós já estamos finalizando mais um traçado de desenho, mostrando que, seguindo os esquemas básicos, tranquilamente qualquer pessoa, né, pode fazer o desenho que realmente quiser, ok? Olha aí, aqui a gente pode fazer com uma caneta mais fina a parte de relevo aqui, para a gente poder apreciar gerações de veículos. Se quiser pode também fazer. Nesse momento acabou a luz, né? Mas voltou rapidamente e a gente continua sem problema nenhum. Nesses tempos de pandemia, muitas coisas acontecem. Isso foi um momento inesperado nessa nossa videoaula. Mas tranquilamente, estamos aí
fortes. E aqui estaria o chão. Vamos fortalecer um pouco mais. E aí você tem que aqui já vamos imaginar que o chão não era tão lisinho como o asfalto das pistas de corrida. E aí você percebe essas diferenças. Aqui, se você quiser, pode fortalecer, pintar. Vamos pintar um pouco num tom médio para a gente poder continuar enxergando as linhas. Então estou fortalecendo aqui a parte de trás. Aí, e pneu a gente pode também dar uma textura, não é? Para não ficar tão transparente, tão branquinho, não ficar aquela linha clara apenas, mas uma textura às vezes ajuda, né? Vamos aproveitar aí, ó, uma textura aqui. E aí está, já que estamos falando de textura, a textura diferente aí. E essa já seria uma textura mais uniforme, né? Ó, então, textura é uma outra coisa muito importante para trabalhar, para entender. Opa, aí você, ó, textura a gente pode colocar para mostrar diferentes tipos de superfície, ó, com pontos, com linhas, com texturas diferentes, você vê, né, a separação entre um e outro. E aí chegamos ao final de mais uma aula de desenho. Até a próxima, turma.